E aí, galera, como é que vocês estão? Então, hoje eu queria falar com vocês. Na verdade, eu queria fazer um vídeo que eu queria muito ter tido esse vídeo na época que eu perdi meu pai. Meu pai faleceu em 2021 e eu fiquei muito desorientado porque eu não achava conteúdos na internet me dando ferramentas para lidar com isso. Eu fui uma pessoa que eu nunca fui muito espiritualizado e nem tinha uma religião. Então, quando aconteceu que eu perdi meu pai, eu tive que passar por todo um processo de entendimento e meio que construir isso, e foi uma ferramenta que me fez muita falta, assim. Não que eu tenha optado por seguir uma religião ou então qualquer outra coisa assim, mas eu precisei de pontos de apoio para eu conseguir retomar a minha vida e as minhas atividades. Então eu vou falar aqui para vocês as principais coisas que me ajudaram a conseguir passar por essa situação que todos nós talvez tenhamos que passar um dia, de perder os nossos pais ou de perder alguém muito importante. E assim, para contextualizar vocês, o meu pai ele tinha insuficiência renal, que é uma doença onde seus rins eles param e aí você tem que viver através de uma máquina, né? Você tem que ir às vezes 3 ou 4 vezes por semana para essa máquina filtrar o seu sangue para que você possa continuar vivendo. Meu pai teve essa doença mais ou menos ali desde quando eu tinha 19, 20 anos, e ele lidou com isso até 2021. Então foram aí mais de 10 anos, né, lidando com a insuficiência renal, e chega um momento dessa doença que você já não tem mais muito o que fazer, porque a não ser que você consiga um transplante. Infelizmente o seu corpo ele não consegue mais resistir a toda essa máquina filtrando seu sangue, porque é um processo muito delicado e muito exaustivo para a pessoa que faz, né? Eu respeito muito e passei a respeitar ainda mais as pessoas que têm essa doença, porque é realmente um desafio diário você ter que lidar com isso. E causa também uma pressão psicológica muito grande. Então, eu passei todos esses anos vendo meu pai sofrer muito. Infelizmente, ninguém na nossa família tinha o tipo sanguíneo dele. Acabou que ninguém pôde doar para ele o rim, né? Essa é a primeira, para vocês que não sabem, é o primeiro requisito. É você ter o tipo sanguíneo e a partir disso se realizam outros exames para você poder ver se você pode ser doador para uma pessoa ou não. Meu pai, então, em 2021, na verdade, em 2020 ele conseguiu esse rim para fazer um transplante. A gente estava extremamente feliz, extremamente contente. Foram anos de espera, né, nessa fila. E o meu pai foi fazer e o rim dele funcionou. Esse rim que ele recebeu funcionou durante algum tempo, assim, alguns dias. No hospital mesmo estava funcionando e aí, do nada, infelizmente o organismo rejeitou. Desde então, começou a dar muito problema no organismo dele e ele acabou desencadeando uma série de outros problemas. Ele teve várias complicações dentro do hospital. Eu e minha irmã, a gente ficou 2 meses com ele acompanhando todo esse processo, extremamente exaustivo para ele principalmente e para a gente também como familiar, que eu não desejo para ninguém passar por isso. E foi muito traumático porque você passa a conviver diariamente e ver o seu pai passando por uma situação de extremo sofrimento. Mas dado esse contexto para vocês, só para vocês saberem mais ou menos o que aconteceu, dentre esse período todo houveram diversos traumas do que a gente passou por lá. Tenho certeza que a minha irmã também teve, mas eu vou falar um pouquinho da minha experiência porque eu só posso falar por mim. Eu acho que a primeira coisa é que a gente nunca está preparado. Quem tem já uma religião muito bem estruturada, já tem talvez uma doutrina que segue, ou enfim, seja lá aonde você cria a sua espiritualidade ou da onde você tira a sua fé, isso pode te ajudar sim a passar por esse momento de uma maneira mais tranquila. A primeira coisa que eu diria, que eu acho que me ajudou bastante assim, e se você tiver isso na sua vida, eu espero que você use e abuse disso no momento que você estiver passando por algum tipo de luto ou você recentemente perdeu alguém ou algo assim, que é a sua família e seus amigos, cara. Para mim foi muito importante, eu tenho famílias e amigos maravilhosos e eles me deram muito suporte, carinho e amor durante todo esse período. Então não fuja disso, sabe? As pessoas estão ali porque elas querem te ajudar e elas às vezes também estão dizendo adeus para uma pessoa. E isso, além de você ajudar elas, elas te ajudam também, então vocês meio que se sustentam ali uns aos outros, né? Então é extremamente importante ter essas pessoas por perto, não é todo mundo que tem, mas se você tiver, eu acho que essa é a primeira etapa para você começar essa cura e esse entendimento e essa aceitação. Na situação nossa, a gente viu meu pai partir, né? A gente ficou com ele até o último segundo, a gente viu ele ir embora e partir para seja lá onde for, se você acredita ou não, mas a gente presenciou esse momento. Eu não faria nada diferente, eu estaria lá com ele até o último segundo, só que isso não deixa de ser traumatizante
para as pessoas, né? Você acaba, além de enfrentar todo esse processo até chegar esse dia, essas coisas ficam, essas informações visuais, falas, sentimentos, essas coisas deixam traumas na nossa mente e são muito fortes. E eu por muito tempo fiquei tentando entender, porque eu nunca tinha passado por um trauma de fato, sabe? Eu tive algumas coisas frustrações na vida ou coisas que me impressionaram de alguma forma, mas um trauma é algo muito diferente. É uma sensação que eu tô aqui num belo dia, olhando TV ou olhando um filme, acontece muito, e eu vejo uma cena que me remete ao que aconteceu no hospital com meu pai e pronto, eu já começo a suspirar, meu coração começa a acelerar e eu já lembro de tudo, aquele monte de flash vem e é quase que impossível de parar. E aí você acaba se sentindo triste, pode chorar, pode ficar depressivo, e foi uma coisa que aconteceu comigo. Eu entrei num estado muito forte de depressão, de conseguir interagir, conseguir fazer todas as minhas atividades no mundo, mas um profundo grau de tristeza, assim, por tudo que aconteceu com meu pai e porque também eu não achava justo o que estava acontecendo com ele. Meu pai sempre foi uma pessoa muito boa, que ajudou muita gente sem pedir nada em troca. Então, ver ele passar por todo esse sofrimento me machucava muito também. Dito isso, o que eu acho que me ajudou foi entender que os traumas, eles são como se fosse uma cicatriz no seu cérebro, na sua mente. Então eles sempre vão te acompanhar pela vida inteira, sabe? Não tem como você esquecer de um trauma, mas tem como você enfraquecer essa resistência que ele tem ali, sabe? Essa vivacidade que ele tem na sua mente. Então, as maneiras de você fazer isso, e inclusive alguns estudos apontam, eu vou deixar até um vídeo sobre isso aqui embaixo, está em inglês, mas ele tem um psicólogo que explica melhor toda essa situação, que é como se fosse mesmo uma cicatriz, e para você conseguir abrandar esses sentimentos, né, digamos que você tem que criar novas memórias. Você não pode ficar ali parado só sofrendo aquele trauma. Você precisa ir atrás de, lógico, entender, procurar ajuda profissional, mas também correr atrás de criar novas memórias que sejam boas e felizes. E isso vai ajudar a você superar aos poucos, mesmo que essas memórias não tenham nada a ver com o que aconteceu, você está de alguma maneira adquirindo novas memórias que vão ajudar você a se sentir melhor e tranquilizar mais esse trauma, sabe? Ele vai ficando menos evidente e constante também na sua mente. Outra coisa muito importante para mim foi entender que o tempo não cura nada, sabe? As pessoas costumam dizer isso, não, relaxa, o tempo vai curar, você vai se sentir melhor. E a verdade é que o tempo, ele abranda a intensidade desses sentimentos, né? E também diminui a frequência com que eles acontecem. Então você não vai mais pensar nisso o tempo todo, porque o tempo vai passar, você vai ter novas coisas na sua vida e atividades e acaba que você vai não lembrando disso todo dia. Mas quando der qualquer momento e oportunidade de você estar mais triste ou você ver alguma coisa que vai te remeter, isso pode voltar com tudo e te meio que paralisar de alguma forma, sabe? Te deixar triste mesmo. E isso acontecia muito comigo. Eu tentava ignorar o problema e me divertir com meus amigos, fazer alguma coisa assim, que é importante, mas eu nunca tratava o problema em si, porque eu achava que o tempo mesmo ia tratar por si só. E não é assim que funciona. Foi aí que eu fui para a próxima etapa, que foi procurar ajuda profissional. Eu sempre quis fazer terapia, mas eu acabei só fazendo nesse momento porque estava insustentável, eu estava lidando com esses desafios e outros, e estava passando por um momento muito depressivo, então eu senti muita necessidade de buscar alguém. Eu não aconselho você deixar a chegar nesse ponto da sua vida para buscar terapia, mas eu definitivamente acho que foi uma das melhores coisas que eu fiz. A minha terapeuta era cognitivo-comportamental, então é uma linha da psicologia onde é mais prática, né, e lida com os problemas de uma maneira bem mais racional, na minha opinião. E eu acho que isso me ajudou muito a implementar coisas na minha vida e na minha maneira de pensar que ajudassem a superar os meus problemas, e inclusive o luto. A minha psicóloga especificamente tinha já alguma noção de como isso funcionava, porque ela trabalhou dentro de hospital e ela fazia um trabalho parecido com esse, que era ajudar os familiares a superar essa dor de perder alguém. Então foi muito positivo para mim. Eu aconselho, se você for procurar alguém para isso especificamente, ver se a pessoa tem algum background em relação ao luto, né? Muitos psicólogos têm isso e ajudam a gente a superar essas questões. E eu fui com além de outras questões que eu levei para ela, mas com um problema muito grande, que era, eu me culpava muito pela morte do meu pai, porque eu achava que eu poderia ter feito mais por ele, eu poderia ter lutado mais e ele poderia ter vivido mais, né, se eu tivesse feito mais coisas. E aí a minha psicóloga falou assim, mas o que você não fez?
que você acha que deveria ter feito. E eu comecei a buscar na minha mente, eu comecei a recordar que eu fiz tudo que eu podia, tudo que estava ao meu alcance, sabe? Eu interroguei os médicos, eu fui atrás de ajuda, eu estive presente todos os dias, eu cuidei do meu pai, de coisa de dar banho, de dar comida, de estar todo dia lá cedinho ou então passar a madrugada inteira com ele. Eu paguei por vários procedimentos, por várias coisas. Eu lutei com unhas e dentes assim por ele. Eu fui, para você ter uma ideia, quando eu não conseguia falar com o médico no hospital, eu ia no consultório dele durante a semana atrás dele para correr atrás de maneiras de curar meu pai e dele melhorar. Foi exaustivamente assim. E eu encontrei profissionais médicos excelentes e que entendiam o que eu estava passando e profissionais que não estavam nem aí, porque eu acho que as pessoas que trabalham no hospital devem ver tanta coisa que chega um momento que elas ficam menos sensibilizadas com o que está acontecendo. Então, cara, foi uma situação muito complicada, mas eu passei a ver depois dessa conversa com a minha psicóloga que realmente eu tinha feito tudo o que eu podia pelo meu pai, sabe? Eu realmente tinha feito e eu tinha que parar de pensar assim, porque o que mais eu poderia fazer? O que mais estaria ao meu alcance? Eu não podia fazer um procedimento do meu pai, eu não sou médico, sabe? E a minha irmã também teve lado a lado comigo fazendo tudo que ela podia. Então eu parei de me culpar dessa forma. E aí que entra um outro ponto que eu também descobri através da terapia, que parece muito simples, mas que eu acho que faz toda a diferença para várias coisas na sua vida e nesse momento mais do que nunca, que é pensamentos geram sentimentos. O que eu quero dizer com isso? Você tem pensamentos na sua cabeça que ficam indo e vindo. E esses pensamentos podem te levar a lugares muito bons ou a lugares muito ruins. Geralmente esses pensamentos, eles viram sentimentos. Então, por exemplo, se eu estou pensando em coisas boas, em como eu fui produtivo, ou como eu estudei, ou como eu conquistei algo, ou pensando na minha família, no meu filho, enfim, você acaba tendo sentimentos bons, porque são lembranças boas, né? E isso se transmite em bons sentimentos. Agora, se você só pensa em coisas ruins, em coisas tristes, em como você não está conseguindo fazer nada, ou em como você perdeu alguém, ou em como a sua vida está triste, ou alguma coisa assim, automaticamente isso vai se transformando em sentimentos que te deixam para baixo, que te deixam chateado, que te deixam triste. Então, é muito importante que você entenda isso para que você possa começar a digerir melhor os seus pensamentos, para que eles se transformem em bons sentimentos. E a maneira com que você faz isso é buscando informação e buscando ajuda profissional, falando com um psicólogo. Ele vai te ajudar a questionar essas situações que você está trazendo para ele e o que passa pela sua cabeça, e aí vocês vão debater sobre isso numa conversa. E aí você vai falar, poxa, é verdade, eu não tinha pensado dessa forma, não tinha olhado por esse ângulo. E aí você começa a conseguir transformar esses pensamentos que uma hora eram muito ruins e você vai lapidando eles até você entendê-los e perceber que é normal ou que você estava exagerando, sabe? Geralmente você vai conseguir encontrar uma visão onde faça mais sentido e você vai passar a ter sentimentos melhores e se sentir melhor também. E aí você pode me dizer, não, mas eu converso com meus amigos, com a minha família, né? Não preciso de um psicólogo. Só que é extremamente diferente, porque as pessoas comuns geralmente não têm as ferramentas que um psicólogo tem. Então elas vão conseguir te ajudar até um certo ponto. Dali para frente, só um profissional que estudou isso, estudou a mente humana e tudo mais, vai conseguir interagir e explicar as coisas para você de uma maneira que você se sinta satisfeito e consiga captar e entender. Eu costumo dizer que sempre que eu entro para uma sessão de terapia, ou eu saio melhor ou eu saio a mesma coisa. Eu nunca saio pior, sabe? Então, e a maior parte das vezes, 95% das vezes que eu entro, eu saio melhor do que quando eu entrei. Eu também queria falar para você, se você perdeu alguém, para você passar pelo luto, sabe? Não tem vergonha nenhuma nisso e não fuja do luto. O luto é um momento para você sim se reservar, chorar, ficar com as pessoas ao seu redor, sentir a saudade daquela pessoa e sentir o amor que você tinha por aquela pessoa, que você vai sentir a vida inteira, mas que nesse momento mais do que nunca está clamando pela sua atenção. Então sinta, deixe os sentimentos virem, viva isso, sabe? É importante a gente passar e é muito ruim você segurar isso e não liberar essas emoções, sabe? Então chore, se abrace com a sua família, com seus amigos, seja lá quem for, e desabafa, cara. É assim que você vai conseguir, de novo, mais um passinho para você conseguir curar um pouco do que você está sentindo. É preciso também lembrar que isso vai passar. Tudo passa, sabe? Então esse momento difícil também vai passar. Você vai
voltar a fazer suas atividades, você vai voltar a ser feliz, sabe? Essa tempestade toda vai se acalmar. E é bom você lembrar que, por exemplo, muitas vezes a gente está, uma analogia que eu gosto de fazer, que tem um pouco a ver com meditação, que é assim, você está aqui embaixo, e aí você está olhando para cima e está chovendo, está um dia horroroso, está nublado, né? E você, pô, fica chateado, fica triste. Mas acima dessas nuvens, o sol está sempre lá. O sol está sempre acima das nuvens. Sempre tem um dia bonito lá em cima. Só que às vezes a gente não consegue ver porque está coberto de nuvens nubladas e chuva e trovões. Então eu acho que a nossa vida é muito assim. A gente passa por esses momentos difíceis onde a gente não consegue ver um dia melhor. Mas à medida que essa chuva passa e tem essa enxurrada assim e depois ela passa, ela vai se dissipando e vai mostrando um dia muito bonito. Então acho que é nisso que a gente deve confiar também e ter paciência com a gente, com os nossos sentimentos, para que a gente possa passar por essa tempestade e voltar a se sentir melhor. E uma outra coisa que eu acho que a gente precisa falar aqui é: se você perdeu alguém muito importante para você, você vai se tornar uma pessoa completamente diferente, sabe? Você vai passar a ver o tempo com as pessoas que você ama de uma maneira muito diferente. Pelo menos para mim, falando da minha experiência, eu vejo o tempo hoje da nossa vida com muita urgência. Eu preciso estar perto de quem eu amo. Eu estava morando em Madrid, fiquei um ano morando lá e eu voltei por um dos motivos foi esse, de querer estar perto de quem eu amo, de querer estar junto, sabe? Porque passou a ser algo extremamente relevante na minha vida. Era antes, mas eu meio que deixava lá no fundo da minha mente isso e não acessava tanto, e hoje eu percebi que eu preciso dessas pessoas na minha vida e eu quero aproveitar a vida delas junto da minha, sabe? É uma prioridade para mim. E foi depois de meu pai falecer. O meu pai, eu acho importante a gente olhar para a morte das pessoas que a gente ama e entender que faz parte da vida, a morte faz parte da vida, então na minha cabeça, por exemplo, eu escolheria infinitas vezes ter meu pai na minha vida do que não tê-lo na minha vida. Né? E evitar, porque eu poderia falar assim, eu não quero ter meu pai porque eu sei que ele vai sofrer muito, então eu prefiro evitar isso e não ter ele na minha vida. Mas não, eu quero ter ele na minha vida sempre, porque mesmo que ele passou por esse sofrimento e eu passei também, o tanto de amor e felicidade e ter ele como meu pai foi maravilhoso para mim. Então eu passaria 1000 vezes por esse sofrimento para ter ele como pai para sempre, sabe? Graças ao meu pai que eu pude viver, porque eu moro há muitos anos no Rio de Janeiro, então quando ele ficou doente eu fui para lá. E graças a ele e a toda essa situação, inclusive ao falecimento dele, ele me deu uma nova oportunidade de viver uma experiência maravilhosa, por incrível que pareça. Toda essa situação foi horrível, mas disso eu tive frutos muito bons na minha vida, porque isso me reaproximou da minha família de uma maneira absurda, da minha mãe, da minha irmã, fez eu ver o quanto eu estava deixando na mesa em estar longe dessas pessoas há tantos anos, vivendo em outra cidade, o quanto eu não conseguia viver as experiências que eu gostaria com eles. Então eu pude ir para minha cidade e fiquei morando lá mais de um ano com eles de novo, e agora eu tô com planos de ter uma casa lá e poder viver um pouco lá e um pouco aqui no Rio de Janeiro, graças ao meu pai. Meu pai, mais uma vez, me abençoou de alguma maneira. Com o tratamento psicológico, eu também pude perceber essas coisas, sabe? A minha psicóloga perguntou tanto o que eu tirava de ruim de toda essa situação e o que eu tirava de bom. E aí eu passei a entender e perceber isso. Nossa, realmente, meu pai, mesmo com a partida dele, ele ainda deixou muita coisa pra gente. Deixou essa saudade enorme no nosso peito, mas deixou também a gente junto, próximo, sabe? E foi uma das épocas mais felizes da minha vida. Foi voltar a viver depois de adulto, agora com 30 e poucos anos, eu saí da minha cidade quando eu tinha 19, 20. Viver perto da minha família de novo e ter a experiência que eu tive e sentir o quanto de amor eu tenho lá, sabe? De volta por tanto tempo, de uma maneira ininterrupta, assim. Então, até nisso, às vezes, é bom a gente pensar que a gente está perdendo alguém, mas o que essa pessoa está trazendo, quais são os pontos ruins disso tudo, né, que eu acho que vale a pena a gente refletir, mas também quais são os pontos positivos, o que a gente tira de positivo dessa situação, por mais que a gente esteja passando por um momento difícil, sabe? Então é mais uma reflexão aí que eu deixo para vocês. Se você perdeu alguém, eu desejo do fundo do meu coração, meus sentimentos, porque eu sei que é difícil, cara. Eu sei que é muito difícil, de verdade. E
Eu te parabenizo por estar assistindo esse vídeo e procurando uma maneira de melhorar, de buscar ajuda. Então eu desejo que você consiga passar por essa fase. Meus sentimentos, com certeza a pessoa que você perdeu, você devia amar muito. E eu espero que você melhore logo e que você volte a sorrir logo e olhar para a vida com esses olhos carinhosos, saudosos, mas também que você seja muito feliz. Valeu.